Bom, então bom dia. Vamos para a nossa sétima aula da disciplina de cana-de-açúcar. Sétima e penúltima, né? Tem a oitava aula no período da tarde, aí nós encerramos mais essa disciplina. Então, agora na parte da manhã, nós vamos falar da fábrica, da produção de açúcar e álcool, né? A gente consegue até, como a última aula que a gente teria prova não tem, né? Porque na última aula a gente fazia aquela revisão e a prova. Então, dessa vez a gente ganhou uma aula a mais, né? Para poder tá trabalhando aí. Então, a gente vai falar da fabricação do açúcar e do álcool. Vamos falar da indústria hoje, né? A gente viu toda a parte do campo chegando, desde o plantio, preparo, plantio, trato, colheita, praga, doença, variedades de cana, né? Melhoramento genético. Então, agora nós vamos falar da indústria, na parte da manhã, e na parte da tarde a gente vai falar sobre o sistema de remuneração da matéria-prima, que é, né, como que calcula o valor da cana, como que calcula o arrendamento, como que são os contratos de ATR relativo, como que paga o fornecedor, né, como que calcula esse pagamento, essa remuneração do produtor de cana, como que a usina paga. Na parte da tarde nós vamos falar isso aí, da remuneração da cana. E agora de manhã nós vamos para a indústria, tá? Então, na parte da tarde, a gente vai fazer algumas continhas simples, mas é legal a gente participar. Depois nós vamos ter os testes lá que vai precisar fazer essas continhas aí, né? Então, mas são contas simples, como que calcula o valor da cana, como que calcula o valor do arrendamento, o valor da TR, como que chega nesses valores. Então, na parte da tarde e agora de manhã, a gente vai ver alguns exemplos aí de algumas imagens aí, como é que funciona dentro da indústria, todo o processo, desde a chegada da cana, a saída do açúcar e álcool, né? Todos os processos que passam por dentro da indústria, desde ali da moagem, os processos de fermentação, limpeza de caldo, cozimento, tilaria, enfim, nós vamos passar por todos os processos aí até chegar no produto acabado, né? Da chegada da matéria-prima, que é a cana, a saída do produto acabado, que é o açúcar e o álcool. Então vamos lá, uma indústria, eu peguei uma foto aérea da internet mesmo, de uma indústria. Mas se a gente vê, toda a indústria, ela é parecida. A planta industrial, ela é muito semelhante, né, uma da outra. Ela tem pouca diferença. Por quê? Porque as partes da fábrica são as mesmas, né? Toda a indústria tem a mesma necessidade, configuração de equipamentos e de processos, são todos iguais, né? Então, elas são muito parecidas, né? Às vezes muda o sentido, uma está virada num lado, o outro está virado para o outro lado, às vezes a destilaria está de um lado, a fábrica de açúcar está do outro, mas às vezes está na frente, mas enfim, todas elas são iguais, né? Só muda aí a disposição dos barracões e a disposição da fábrica, mas a fábrica em si é o mesmo. Então, o que é a primeira parte que nós temos? Essa aqui, ó, está marcada em verde, aqui é a recepção de cana. O que é a recepção de cana? Veja que aqui, ó, tem os hilos, né? Os guinchos, é chamado hilo. Esse aqui é onde descarrega a cana, tanto cana inteira, tem usina que já nem tem mais, tem usina nova que nem fizeram a opção de descarregar a cana inteira, porque não trabalha com cana inteira, mas é o mesmo que descarrega a cana inteira, descarrega a cana picada, né? Que coloca, a gente vai ver como é que descarrega, né? Que levanta a carga ou levanta a própria carroceria do rodotrem e faz o descarregamento. Então, aqui tem a esteira que vai levar, aqui entra no setor de moendas, e daí esse caldo ou vai para a fábrica de açúcar ou vai para a fábrica de álcool, né? O caldo é o mesmo. Depois que o setor de moenda é único, independente se vai fazer açúcar ou vai fazer álcool. A moagem é a mesma. O destino do caldo que é diferente, né? O caldo ele pode ir para a destilaria ou pode ir para a fábrica de açúcar. O que depende disso? Depende do mercado, né? O que está pagando melhor, se nós fôssemos donos de usina, nós íamos fazer igualzinho, né? O que está pagando mais. Então, você vai jogar
para a fábrica que o mercado está precisando mais, que está com melhor remuneração. É óbvio. Só que o que muita gente talvez se engane, né? Que a gente ouve quem não conhece, fala assim: ah, a usina não está fazendo açúcar, ou a usina não está fazendo álcool. Não tem como, porque nenhuma usina aguenta fazer, pelo menos nenhuma usina que eu conheça, que eu tenho informação, mas não consegue fazer um produto só. Né? A usina não tem capacidade, a não ser quando é uma destilaria, ou quando é só uma fábrica de açúcar, ou quando é só uma destilaria, aí sim ela faz uma coisa só. Agora, essas usinas que são quase que todas, que produzem açúcar e álcool, ela não tem capacidade de direcionar todo o caldo dela para um processo só, para fazer só álcool, para fazer só açúcar. É o que a gente chama de mix. No máximo aí que uma usina consegue fazer de um produto ou de outro é 55%. Então vamos falar, se o açúcar está pagando mais, ele consegue jogar lá no máximo 55%, talvez chegar em 60%, mandar tudo para uma fábrica, tudo do caldo para fazer açúcar ou só para fazer álcool. Os outros 40% tem que ir para outra área, né? Então vamos falar assim, o açúcar está pagando muito bem. Então ele vai direcionar 55% para fazer açúcar e 45% para fazer álcool. Por quê? Porque é a máxima capacidade que o processo industrial consegue fazer. Ele não consegue falar assim, vou jogar 80% da minha produção para fazer açúcar. Não consegue. Por quê? Tem a limitação da entrada do caldo, a fabricação do processo, o processo em si e a saída de açúcar. Então, se eu quiser direcionar tudo para açúcar, eu vou parar lá no começo, eu vou parar o descarregamento, eu tenho que parar a cana, e aí tem que parar as moendas para fazer só um produto. Então, isso aí é inviável para a usina, o prejuízo é maior do que o lucro de fazer uma coisa só. Então, no processo de produção de moenda, de moagem de cana normal, ele consegue um pouco mais da metade para um lado, que esteja remunerando melhor. Mas não consegue falar assim, vamos fazer só açúcar, a usina está fazendo só açúcar. Não consegue, ela tem que fazer um pouco de álcool, porque ela não tem capacidade de utilizar tudo para uma coisa só. Então, aqui, para produzir uma coisa só. Então, aqui é o setor de recepção de cana, sempre essa parte mais comprida da usina que a gente vê, que não tem maquinário dentro, a gente vê que é sempre um barracão. Né? Então, aqui é o barracão, onde a cana é descarregada e vai para a indústria, para o setor de moagem. Aqui é uma destilaria de etanol. Como é que eu sei que aqui é uma destilaria? Porque a destilaria é aquela parte mais alta da usina, onde tem as colunas de destilação. Nós vamos ver as destilarias, as colunas de destilação do caldo, elas são altas, né? É um prédio bem alto. Então, aquilo é sempre a destilaria. Quando a gente vê a parte mais alta da usina, é a destilaria. Aqui são os tanques, que armazena álcool, toda usina tem que ter. Como eu disse, tem algumas que já estão logo do lado da destilaria, tem umas que ficam longe da destilaria, mas toda usina tem que ter o tanque de armazenar esse etanol que foi produzido aqui na destilaria. E daí, a outra indústria que tem é a fábrica de açúcar. Então, vamos dizer assim, a indústria, a usina, tem duas fábricas, a fábrica de álcool e a fábrica de açúcar. Elas não, até a moagem da cana é tudo igual. Agora, elas são duas fábricas, né? Anexas, duas fábricas que trabalham juntas, mas são dois setores, né? Tem usina que tem um gerente de açúcar e usina que tem um gerente de álcool. O supervisor do açúcar e o supervisor do álcool. São duas indústrias completamente distintas lá dentro. E o processo é completamente diferente de fazer um do que fazer o outro, tá? Então, são separadas, são duas indústrias separadas dentro da indústria, né? E aí, do mesmo jeito que a destilaria tem seus tanques de armazenamento de álcool, a fábrica de açúcar tem seu armazém de açúcar, né? Tem um barracão que é onde armazena o açúcar. Então, é o que eu disse, pode esse barracão estar do lado da indústria, da fábrica de açúcar, enfim, muda a localização, mas tem que ter o barracão, assim como tem que ter os tanques para etanol, tem que ter o barracão para guardar o açúcar, né? Tem umas usinas que tem a cogeração, também tem um outro setor de geração de energia, né? Nós vamos ver como é que faz essa energia aí. Mas então são as três indústrias que nós temos dentro de uma usina, que é a geração de energia, fabricação de açúcar e álcool.
Então, aqui, sempre na usina também tem um pátio, aonde fica guardado caminhões, aonde ficam guardado peças da usina, aonde ficam guardadas as carretas. Temos sempre um pátio de resíduo, de torta de filtro, resíduo de, da fabricação, resíduo de bagaço, né? No caso aqui pode ser uma pilha de bagaço, junto com a pilha de torta, e aí nós temos que ter o tanque de resfriamento de água. Por quê? Porque na indústria os processos utilizam água quente, nos processos industriais, tanto para resfriar como no próprio processo. Então, tem que ter os tanques de resfriamento de água, né? Para essa água retornar para a indústria, ela precisa ser esfriada, ou mesmo para que, quando necessário armazenar ou fazer o descarte dessa água, ela não pode ir com alta temperatura. Então, tem que ter o setor lá de resfriamento de água. Então, uma usina, ela é basicamente assim, como eu disse, muda o desenho, mas ela tem que ter o pátio de descarregamento, 3 fábricas, né, de fábrica de álcool, fábrica de açúcar e a fábrica de energia, onde tem os geradores de energia. O armazenamento do álcool, o armazenamento do açúcar. Pátio para guardar resíduos de torta, pátio para guardar maquinários e os tanques de resfriamento, tá? Aí tem os outros detalhes, né, mas, enfim, o processo, a planta de uma indústria, a planta básica de uma indústria, é isso aí que vocês estão vendo na foto. E aí, o que começa? Chega da agrícola, né? Chega o caminhão da agrícola carregado de cana, o que ele faz? Faz a pesagem carregado para tirar o peso bruto. Aqui nesse momento termina a agrícola, vamos falar assim, né? O nosso setor, que é da agrícola, ele encerra por aqui. Daqui para dentro já é indústria. É lógico que tem a qualidade da cana, que é a importância nossa, né? A indústria quer uma cana boa e tal. Mas daqui desse ponto, da balança de carregado para dentro, a balança costuma ainda ser da agrícola, né? Algumas usinas, o responsável pela balança é da indústria. Mas pelo menos todas as usinas que eu trabalhei, o responsável pela balança é o pessoal da agrícola. Por quê? Porque aqui é onde faz o controle da cana que está chegando, de que fazenda que talhão que colheu, que colhedora, que trator. Então, o pessoal da agrícola que tem essas informações, né? Muitas vezes o caminhão chega faltando alguma informação, o pessoal da indústria não faz ideia de onde que está vindo essa cana. Então, não tem como ser responsabilidade da indústria, a balança, porque a balança não tira só o peso, né? Além do peso, ela traz toda a informação da cana, né? Quem que é o motorista que trouxe o caminhão, quem que é o tratorista do transporte, quem que é o operador da colhedora, enfim, todas as informações de onde veio a cana, a variedade, e junta tudo esse sistema, é só passar esse sistema de processamento de informações. Então, chegou na balança, já tira todas essas informações, né? E aí a indústria precisa da informação do quanto de cana que está entrando, de quanto de cana que entrou, para ela controlar a moagem dela, né? Então, tem diferentes modelos, né? Essa foto aqui é uma balança antiga, que vamos falar assim, hoje tem as balanças mais modernas, o motorista não desce da cabine, essa é uma foto que eu tinha lá, mas o motorista não desce, não tem necessidade de descer da cabine, vir aqui na janelinha para pegar peso. Hoje é tudo automático, né? Só deixa uma etiqueta, ou às vezes nem etiqueta deixa, quando tem o sistema de rádio transmissor de informação, a própria colhedora já informa o trator informa o caminhão passa na balança e já descarrega todas essas informações, né? Que está escrito aqui embaixo. Então, tem aí algumas balanças que já estão bem informatizadas, né? Bem automatizados, aliás, que já faz todo o processo de maneira automática, né? De leitura da carga e tudo mais. A pesagem, existem ainda balanças mais antigas que não foram feitas para receber caminhões tão pesados igual a gente recebe hoje, né? A balança aí, geralmente, a maioria delas é para o máximo de 100 toneladas. E muitas usinas não estão com essa capacidade de balanço de 100 toneladas, aí precisa pesar separado, né? Pesa o cavalo com a primeira, falando de um rodotrem de cana picada.
às vezes precisa pesar o cavalo com a primeira carroceria, toca e pesa a segunda carroceria do rodotrem, né? Porque às vezes dá mais de 100 toneladas. Aí você vai falar, mas o máximo não é 74? É, nas rodovias. O máximo é 74 toneladas permitido, que a legislação permite, de peso bruto, né? 74 toneladas, o peso da carga mais o peso do caminhão, que é o peso bruto, PPTC. Aí, às vezes, quando vem pela estrada de terra, a gente sabe a questão de rendimento energético do caminhão, a questão do própria remuneração, porque o terceiro ele ganha pela distância e pelo total de cana que ele leva no fim do mês, né? Então, não é só viagem que ele recebe pelo tanto de cana que ele está levando. Então, a gente sabe que ir para a usina, para a agrícola também é interessante, quanto mais peso levar. Então, na estrada de terra, teoricamente, não tem limite de peso. Aí vai da segurança do caminhão. Mas os caminhões novos hoje, tanto é que é isso que é uma reivindicação, tem uma equipe que fica lá em Brasília, do setor, caindo em cima do Departamento de Trânsito, do Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, né, que cuida de todo o Brasil da questão do trânsito, para poder aumentar esse PBTC, esse peso bruto de 74 toneladas. Por quê? Essa lei chegou quando, em 1989, se eu não me engano, que estipulou esse peso máximo dos caminhões. Só que os caminhões da época são diferentes dos de hoje, né? Hoje nós temos caminhões aí com 520 cavalos, caminhões com sistemas de freio que nem se compara com os de 1989, de quando veio a lei, né? Rodas de alumínio, enfim, todo um caminhão hoje, e para ele puxar 100 toneladas é moleza, né? Ele puxa, se quiser, puxa até mais. Lógico, tem toda o suporte, a estrutura ali de cabeçalho, de engate, né? Tem que estar tudo preparado para um peso desse, né? Não pode só ele aguentar, não é capacidade dele aguentar, tracionar, puxar isso. Tem que ter tudo, ele vai puxar 100 toneladas, ele tem que ter um sistema de engate ali reforçado, né? Enfim, então a legislação é 74, a gente sabe que vem com mais peso. E estão se tentando aumentar um pouco na estrada. Quem está tentando? O setor canavieiro e o setor do eucalipto. Tenta, que a gente vê muito para a estrada aí, caminhões de eucalipto carregados pela metade. Por quê? Porque se ele carregar inteiro, vai passar 74 toneladas. Então, até cegonheiros também tentam, às vezes, aumentar essa capacidade, né? Porque também o caminhão cegonha ultrapassa 70 toneladas, dependendo dos veículos que eles estão trazendo. Então, é o setor de cegonheiro, cana e eucalipto, que tem uma bancada lá em Brasília, tentando aumentar esse peso bruto de 74. O lado do governo, qual que é a dificuldade que eles alegam? Não é a capacidade do caminhão, eles entendem que os caminhões hoje mais modernos puxam mais de 74 toneladas, tranquilo. O que eles alegam são as pontes e as rodovias, né? As rodovias antigas, de 1989 para trás, que é a grande maioria, não foram preparadas para puxar, né? Como o limite máximo é de 74 toneladas, então eles limitaram a capacidade das pontes, dos pontilhões, de viadutos, os mais antigos, o limite máximo dele está perto desses 74 toneladas, né? Um pouco acima, lógico, tem a margem de segurança, se não me engano, de 20% e tal, mas as chamadas obras de arte, né? O que é obra de arte? Ponte, viaduto, pontilhão, não suportam esse peso que o pessoal do transporte está querendo, está reivindicando, né? Então, a questão do governo, que é a dificuldade, são as obras de arte, né? Os viadutos e as pontes, suportar esse peso que os caminhões estão querendo chegar aí, pelo menos passar dessas 74 toneladas. E as próprias estradas, né? Muitas estradas não têm essa capacidade o asfalto não tem capacidade de aumentar muito esse peso de 74 toneladas. Então é isso. Por parte do governo é por conta das pontes e das estradas.
e por parte do pessoal do transporte, é devido aos caminhões hoje serem muito melhores do que da lei. Se tiver alguém aí, Alexandre, quiser fazer algum comentário a respeito, fica à vontade aí, tá, Alexandre? Você que está no dia a dia aí no transporte. Beleza, então vamos lá. Então, fez a pesagem do caminhão, vai para a sonda. Sonda oblíqua. O que é a sonda oblíqua? Por que oblíqua? Porque é o desenho, então veja aqui é a sonda, né? Então, aqui o caminhão entra por debaixo e aqui tem uma sonda que vai penetrar na carga nesse sentido assim. Então, ele faz um furo aqui nesse ponto, outro nesse aqui, outro nesse ponto, de acordo com as regras de amostragem, né? Aqui, geralmente, tem que ter uma regra que sim, o motorista tem que sair do caminhão. Muitas usinas, enquanto o motorista não apertar um botão aqui, não deixa a sonda trabalhar, a sonda descer. Porque corre, né? Tem um certo perigo, né? Se essa sonda, se ele estiver parado no lugar errado, essa sonda descer aqui, ela é muito forte, ela corre, né? É perigoso se ela errar o caminho aí e chegar na cabine. Né? Nunca vi acontecer, mas enfim, é quase que regra que o caminhão, o motorista desça do caminhão para fazer o serviço de sondagem, né? Antigo, por que chama sonda oblíqua? Porque antes era uma sonda, como é que fala? Transversal, sonda reta, que era em cima de um trator, ou aqui no próprio suporte aqui, que ela furava a carga aqui do lado, furava aqui e ela ia atravessar. Era um furo aqui embaixo, um furo aqui em cima, e outro furo lá embaixo na traseira da carroceria. Então era sonda horizontal, então tinha a sonda oblíqua e a sonda horizontal. Só que a sonda horizontal, qual que é o problema dela? Ela não tinha uma amostragem, né? Por exemplo, ela fazia um furo exatamente aqui, nesse ponto, onde eu estou com o mouse. E aqui, imagina se nesse ponto caiu muita raiz, né? Aqui, por exemplo, era um canto de um talhão que estava acabando de ser polido, ou um resto de um talhão que estava tudo já caído no chão, tudo sujo. E aí, se a sonda horizontal pegasse aqui, ia falar que tinha um monte de terra, aí o tanto de terra interfere nas metas da empresa, interfere no teor da TR, né, no total de açúcar, porque tem mais terra, teoricamente vai ter menos açúcar. Então, tinha muita contaminação da amostra quando era sonda horizontal por conta disso. Às vezes pegava um ponto aqui, que aquele ponto estava prejudicado e não representava a carga como um todo. Então, qual que é a vantagem da oblíqua? Que ela atravessa nesse sentido transversal. Ela atravessa nesse sentido, aonde ela pega tanto o meio da carga, quanto a parte de cima, a parte de baixo e a parte da frente, enfim, tem uma amostragem melhor, uma representação melhor daquela carga, tá? Então, olha lá, a sonda oblíqua, ela é dessa maneira aqui, ela faz um furo em duas etapas, né? Ela não vai de primeira até o fundo, ela desce, pega uma parte, levanta, tem um filme aqui que mostra como ela trabalha, mas ela desce, pega uma parte, sobe, aí pega o mesmo furo e vai até lá no fim. Então, ela carrega duas subamostras para fazer uma amostra, né? Então, essa é uma sonda oblíqua, tá? Então, aqui por isso que eu falo que o caminhão, o motorista, quase que regra ele ter que sair da cabine por conta disso, ó, ver que é uma sonda muito potente, muito forte, que vai estar chegando aqui na ponta da carroceria, né? Então, vai que alguma coisa dá errado, escapa e acaba pegando na cabine, né? Então, ela trabalha desse jeito. Aqui, ó, é uma animação que dá para a gente ver ela trabalhando. Aqui está a sonda, aqui, ó, a sonda aqui, ó. Então, o caminhão chega, tem o sinal, o sinaleiro que é a hora dele parar. Olha lá, a sonda desce, penetra de forma oblíqua na carga. Ela pega até a metade, levanta. Aí aqui, ó, tem um baldinho, uma esteira, uma corrente, que vai despejar. Olha lá, o baldinho entra, aí ela descarrega a primeira subamostra.
Aí descarrega primeiro sobre a amostra, nesse cano aqui. Aqui embaixo, nós vamos ter um balde, ou já cai direto no laboratório para fazer análise. Enquanto isso, a sonda fez a penetração, o furo aqui de baixo, né? A outra subamostra, mesma coisa. Aí ele vai lá e despeja um baldinho que vai direto para o laboratório. Aqui já é o laboratório, essa parte de baixo aqui já é o laboratório, que vai analisar essa cana. Então é assim que trabalha, certo? Esse é o sistema de sondagem. Essa é a ponta da sonda, ó. Então, a amostra, ela não pode ter menos de 10 quilos. Essa determinação é por conta da Consecana, né? Tem toda a regra, a metodologia descrita. Essa amostragem não pode ter menos de 10 quilos, o peso da amostra. Outra coisa, aqui, ó, tá vendo que aqui tem uns dentezinhos, uns dentinhos, e tem que estar extremamente afiado. Por quê? Porque senão esmaga a cana, né? Na hora que ela tá descendo, se não tiver muito afiada, ela desce girando, né? Ela desce girando, rodando, rodando, rodando bem rápido. Então, além da serrinha, além do giro, tem que estar muito afiada para não esmagar a cana, para pegar uma amostra sem espremer, porque se espreme, você está perdendo o caldo, né? Então, não vai estar representando a sua cana. Então, inclusive, tem um pessoal que fiscaliza isso, né? Geralmente, nas balanças, tem um pessoal do Consecana, ou fiscais, né, fiscais do Consecana, ou fiscais da cooperativa, que ficam lá fazendo da cooperativa, não, peraí que fugiu o nome. Pessoal da fiscalização, fica lá para conferir se essas garras tão bem amoladas e que está coletando a amostra na quantidade correta e se está bem afiada, porque eles intervêm, se eles verem que não está afiado, eles intervêm e mandam trocar, né? Porque esse dentinho aqui troca, ele tem um parafuso aqui de encaixe, então você tira só essa coroa dentada aqui, ó, afiada, você troca ela. Então, a cada tantas horas, tem que ter a substituição desse sistema da ponta da sonda aí, que é o sistema de faquinha que vai cortar a cana ali. Então, tem representantes fiscais, né, de cada área aí, tanto da parte do fornecedor, como da parte da indústria, do Consecana, para fazer todo o trabalho, ver se está dentro do padrão. Por quê? Porque é aqui que vai coletar a amostra, que vai determinar o quanto de açúcar tem na cana, que vai determinar o pagamento da cana, né? Então, a gente vai ver na aula da tarde aí que o pagamento da cana depende do teor de açúcar, que é o chamado ATR. Então, é aqui que vai quantificar, aqui é onde começa a quantificação da TR. Então, se eu esmagar essa amostra aqui, eu vou estar perdendo açúcar, eu vou dizer que a sua cana tem pouco açúcar. Então, por isso que é um ponto da indústria onde tem fiscais, né? Fiscais representantes aí dos conselhos de classe, tanto de fornecedor quanto de indústria, para que seja coletada uma amostra digna aí de fiel ao que a cana realmente é, tá? E quantos de amostra que eu tenho que fazer na balança, na sonda, né? Quanto que eu tenho que amostrar? Também tem uma regra do Consecana que diz, né, o quanto que eu tenho que amostrar. A primeira viagem, a primeira cana que chega de uma fazenda nova, que você está começando a colheita, a primeira viagem, obrigatoriamente, tem que ser amostrada, tá? Aí, as outras, depende do quanto de cana que aquela fazenda vai entregar por dia, né? Por exemplo, se for de 1 a 5 viagens por dia, você tem que mostrar todas, porque a representatividade é pequena, você precisa mostrar todas, 100% das cargas. Se aquela fazenda vai chegar de 6 a 10 viagens por dia, você tem que mostrar 75%, que equivale a 6 cargas. E por aí vai. Se essa fazenda for chegar a 50 viagens por dia, você tem que mostrar 14 cargas, que representa 27%. Por quê? Porque 14 cargas já é um número
representativo daquela fazenda. Então, e por que não pesa tudo? Porque é viável, né? Vai formar fila na usina, não dá conta do laboratório fazer, a coisa processar, o tanto de análise. Então, quanto mais carga chegar daquela fazenda, menos amostras em porcentagem, né? Você vai tirar mais amostras, mas em porcentagem você vai tirar menos, porque já é suficiente para fazer a amostragem, né? Então, olha lá, se chegar mais de 100 viagens, que é a grande maioria das fazendas, com certeza chega a mais de 100 viagens por dia. Então, você amostra 25 dessas cargas, 25% dessas cargas, né? Se chegar a 200 caminhões por dia, você vai amostrar 50 dessas cargas, né? E não é tudo em seguida, né? Tem que ser espaçado ao longo do dia. Se você tem que tirar lá 25 amostras por dia, você não vai tirar tudo no período da manhã. Então tem que ser espaçado, você divide essas, você tem que tirar 24 amostras de uma fazenda por dia, porque ela tem mais de 100 toneladas, 100 viagens por dia. Então você tem que tirar 24 amostras, você tira uma por hora, você não vai tirar as 24 no período da manhã, porque aí não vai representar. Então tem toda uma regra que geralmente, né, eu diria que todas as usinas, isso aí é feito de forma automática, né? O próprio computador que manda o caminhão para a sonda ou não. O pessoal ali na balança, quando pesa o caminhão, o pessoal que fala, vai para a sonda ou passa direto. Porque o motorista não sabe se é a vez dele tirar a amostragem ou não, né? Então, quem vai dizer isso é o computador, de forma automática. Chegou a viagem de tal fazenda, ó, já está na hora de fazer dessa outra fazenda, ainda não deu a quantidade de amostragem, enfim, o computador que faz esse, não é sorteio, que faz esse direcionamento, quem vai amostrar ou não, que viagem, né, que tem que ir para a sonda ou não. Aí tem toda a questão, o cara não foi sorteado, o outro foi, ele chegou depois, mas vai passar na frente, porque aquele foi sorteado para passar pela sonda. Né? Então, às vezes, a fila que ia indo ali, o de trás passa na frente, porque ele não foi sorteado, foi na sonda, o da frente foi. Então, essas regras são todas do Consecano, tá? Aí tem o preparo da amostra. Lembra aqueles baldinhos lá que nós vimos que na sonda retira uma amostra, né? Ela vai, tira e joga nos baldinhos. Então, esses baldinhos, eles são homogeneizados, ela balde 1, balde 2, balde 3. Então, você junta toda essa amostra aqui e leva no desfibrador, né? Que vai picar e tem a regrinha também, ela tem que trocar a faquinha. A cada 250 amostras, tem que trocar as faquinhas do desfibrador. Por quê? A mesma coisa lá das faquinhas da sonda. Tem que estar molada, porque senão você esmaga a cana e tira o caldo da cana, vai interferir todo no valor que o produtor vai receber, todo o teor de açúcar da cana. Então tem um desfibrador, que são faquinhas que pica a cana, aí é um sistema, pode ser a própria betoneira, geralmente é a própria betoneira, faz o quê? Homogeneiza essa amostra, né? Dos 3 baldinhos. Então, olha lá, a sonda tirou 3 amostras do caminhão, você pica ela, deixa só o bagacinho, e aí você mistura, faz uma mistura e aí você manda para o laboratório. Aqui uma desfibradora, que faz o preparo da amostragem, e uma betoneira. Então, você põe, despeja o baldinho aqui a cana vira um bagacinho, e aqui vai misturar a amostra e daqui vai para o laboratório. Olha lá, uma amostra saindo. Então, vê que ela desfibra bem, né? Por isso que as faquinhas têm que estar bem amoladas. Imagina você desfibrar isso com faca desamolada, você vai esmagar, vai fazer a garapa lá, né? Vai sair o caldo todo por baixo. E não pode sair nem um pouquinho de caldo. Então, as facas têm que estar, a cada 250 amostras, tem que ser trocada. Então, e aí sai desse jeito. Aí, aqui já está homogeneizado, então o funcionário aqui descarta e o funcionário coleta uma bacia, uma quantidade desse bagaço homogeneizado e leva para o laboratório. O primeiro lugar que ele leva é numa prensa hidráulica, onde ele joga aquela amostra dele, ó, ele joga aqui. E aqui vai descer esse pistão aqui, ó, e vai prensar bem com toneladas de peso aí. Aqui embaixo sai o caldo e aqui em cima fica o bolo de fibra seca. Então, aqui você já tem a primeira determinação do teor de fibra, porque aqui o peso está úmido e tem o caldo. Então, você tem aqui o peso úmido e aqui você vai ter o peso seco. Então, você tem o quanto que você tem de matéria seca, né? Então, aqui você já separou o caldo que vai para análise do teor de sacarose e aqui você já tem o peso seco
para fazer a determinação do teor de fibras, né? Então, pela diferença do peso úmido para o peso seco, né? O que sobrou do peso seco, depois que tirou o peso úmido, depois que tirou o caldo, você já tem a determinação do teor de fibra daquela cana. E o caldo? O caldo, primeira coisa que faz, determina o Brix, né? O que é o Brix? É o teor de açúcar. Aonde pode ser, aonde é em refratômetro, né? Refratômetro você coloca aqui, lembra que lá na aula que nós falamos do refratômetro de campo, era aquele que a pessoa põe no olho e põe uma gotinha, aí põe no olho, olha contra o sol e te dá o Brix, né? Aqui é aquele mesmo refratômetro, só que de pancada, com uma um processo mais industrial, vamos falar assim, mais rápido, com amostras com resultados mais ligeiros, resultados melhores, né, com números aí depois da vírgula, o quanto de açúcar que tem, tá? Então, você coloca uma amostra do caldo aqui dentro, e aqui no leitor já vai dizer o quanto de açúcar que tem, tá? Aqui, na verdade, é o tanto de Brix. O que é o Brix? O Brix não é só sacarose, né? O Brix, ele considera o total de açúcar daquela cana, né? Porque a planta, ela não tem só sacarose, tem destrose, frutose, glicose, então tem outros açúcares. O Brix determina todos os açúcares juntos. Aí depois vem no polarímetro, e o polarímetro ele determina com mais precisão quanto que é só a sacarose, porque a usina que é o quê? A usina que é sacarose. As outros tipos de açúcar não interessa para a usina que é só o sacarose, né? Então, aqui nesse polarímetro, que é por refração da luz, né? Então, aqui você coloca uma amostra, aqui dentro tem algo assim, ó. Então, aqui tem uma refração de luz, pelo quanto que a luz passa reto, é que ela quantifica o açúcar, né? Um equipamento industrial, dependendo da refração, por isso que chama polarímetro, né? Que ele polariza a luz, injeta a luz, transmite a luz em cima do caldo, e aquela luz vai ter a refração, né? Então, quanto mais açúcar, ou menos açúcar, maior ou menor é a refração. Então, ele determina um valor aproximado do teor de sacarose, né? Então, aqui é um refratômetro, um laboratório da usina, né? Onde o funcionário ou a funcionária fica lá fazendo a determinação. Olha lá, ela pega, coleta um pouco do caldo que tirou lá na prensa hidráulica, coloca aqui no polarímetro, e o polarímetro faz a leitura do teor de sacarose da cana, tá? E aí o caminhão, depois que passou na sonda, ele vai para o descarregamento, né? Descarregamento de cana, e fica lá dentro da indústria. Então, o descarregamento da cana inteira. Aí você vê, a gente vê aqui, né? Tá levantando os cabos de aço, esses cabos de aço estavam por baixo da cana, no assoalho do caminhão. Então, o hilo que a gente viu lá na entrada da usina, que a gente viu a planta industrial, ele levanta esses cabos de aço e a cana vai junto. Aí abaixa os cabos de aço em cima do assoalho e joga a cana por cima de novo lá na gripe. Aqui dentro tem um motor elétrico, aí de 100, 180 cavalos, motor bem grande, para levantar essa cana aí. Aqui o que ele está fazendo? Ele está limpando a cana que ficou aqui dentro. Porque como ele vai pesar carregado, ele vai ter um peso líquido. Então, se tiver cana aqui dentro, vai diminuir o peso líquido da carga, né? E agora ele tira a tara. Se a tara for pesada, ele vai tirar o peso líquido. E o descarregamento da cana inteira.
Desculpa, descarregamento da cana picada. O processo de carregamento. E aqui tem só de curiosidade, tem alguns carregadores que são diferentes. Tem um que empurra a cana, empurra a carroceria, ela sai por baixo. Tem diferentes tipos aí de descarregamento, né? O padrão é aqueles dois que nós vimos, que é o descarregamento de cana picada. Mas tem usina, aqui na Bonfim mesmo, em Guariba, tinha um sistema de carregamento, de descarregamento, onde ela empurrava a carroceria ela deslocava de lado e caía por baixo. Na usina da Pedra, é com empilhadeira. Tá? As canas ficam dentro de um container, e aí a empilhadeira vai, pega esse container e descarrega. Então, tem usina. Agora, o mais maluco de todos é esse aqui, que está no vídeo aqui, ó, que ele tomba, eu achei bem curioso, ele tomba o caminhão. Ao invés de tombar a sua carga, olha lá, levanta a plataforma inteira e tomba o caminhão junto. Não que o caminhão vai cair, né? É um jeito diferente. Olha lá. Aí o sistema de fueiro, né? Aquela postinho que fica do lado da carga ali, ele desarma, né? Lá, ele desarma. Ele quebra, né? Então ele desarma, agora o cara tem que ir lá e armar ele de novo. Mas enfim, tem outros jeitos diferentes de carregar aí. Esse aqui é um que, particularmente, eu nunca tinha visto na vida. Olha lá, a pessoa lá em cima está travando o fueiro de novo. Mas é assim, tem usina que tem um jeitão diferente. Eu falei, lá na Bonfim, descarrega de lado, empurra a carroceria, a cana cai do lado ali da roda. E tem usina que descarrega em empilhadeira, mas o sistema básico é esse que nós vimos aí de cana. E aí esse caminhão vai para onde? Aí esse caminhão pesa vazio, né? O peso bruto menos a tara, tá? O peso líquido, né? Então, peso bruto menos a tara é o peso líquido. O que é a tara? A tara é o peso vazio, né? Que é o peso do caminhão, dos seus componentes todos e da carroceria, tudo mais, né? O peso. Por que que tem que pesar toda vez? Você, poxa, mas todo caminhão igual não é o mesmo peso, tá? Tem usina que tentou fazer, não sei se alguma faz ainda hoje, mas nós já tentamos fazer pela média, né? Fazer, bom, todo Volvo NH12 é o mesmo peso. Não é o mesmo peso, porque às vezes veio da própria fábrica um chassi diferente, por exemplo, o peso é outro. O próprio tanque, vazio ou não, você pega aí 1.000 litros de diesel, é mil quilos, né? Então, se você pega um caminhão que está indo para o posto de gasolina porque ele está com o tanque vazio, ele vai ter 1.000 quilos a menos do que aquele que acabou de abastecer e está com o tanque cheio. Então, isso aí, num dia, já dá um efeito. Imagina numa safra, né? Se você começar a trabalhar pela média, para não perder tempo na balança, você considerar uma tara fixa,
Nós já tivemos essa experiência aí e não deu certo, não. A diferença começa a ficar muito grande, né? Porque tem a própria cana que às vezes sobra dentro da carroceria, que não conseguiu sair, alguma cana que o operador lá do hilo não viu, ficou alguma cana dentro. Então você acha que essa cana entrou na indústria, não entrou, está lá na carroceria ainda. Enfim, então tem que pesar vazio, né? É a maneira correta aí de fazer o peso vazio para saber o peso líquido, tá? E aí, no que faz o peso vazio, aqui na balança, já vai te dizer que na balança fica o controle de tráfego, os controladores de tráfego, quem faz o despacho do caminhão. Aqui que você vai dizer para o motorista, quando ele pesou vazio, é aqui que o motorista vai saber para onde é que ele tem que ir, né? Para que fazenda ele tem que carregar. Algumas empresas, a Santander aqui em Jabuticabal, já é tudo automático. Aqui, na própria lateral do caminhão, já vai ter a etiqueta, a ordem de serviço dele, para onde ele tem que ir. Que fazenda que ele tem que ir, ou se ele tem que ir para a oficina, se ele tem que ir para lubrificação, ou para a fazenda que ele tem que ir. Então, não precisa nem alguém dizer aqui para ele. Mas, geralmente, vem aqui essa cabine aqui, na verdade, ela está do lado errado, né? Essa cabine fica do lado de cá, o pessoal do controle de tráfego. Então, aqui o menino já avisa o motorista, vai para a fazenda tal, né? Então, aí o motorista se direciona àquela fazenda, né? Aí tem fazenda perto, fazenda longe, enfim, quem vai dizer vai ser o controle de tráfego, vai estar sabendo que fazenda que está precisando de caminhão. E como ele fica sabendo? Através da comunicação do pessoal lá da frente de colheita, né? Tem a frente de colheita tem a quantidade que ela tem que colher, certo? Ela tem que puxar lá 5 mil toneladas por dia. Só que tem hora que tem lá 4, 5 colhedores quebrados, então não adianta você mandar caminhão lá, o caminhão vai ficar parado, vai formar fila lá. Então tem a comunicação com o pessoal da frente de colheita, com o pessoal do controle de tráfego, para dizer como é que está, se está tudo normal. Se ele falar que está tudo normal, o controle de tráfego já sabe que para ele puxar aquela total de cana da frente de colheita, que seja 5 toneladas, 5 mil toneladas por dia. Então, se o cara da frente fala, ó, aqui está tudo normal, pode mandar os caminhões. Então, o pessoal do controle de tráfego sabe que a cada 10 minutos, por exemplo, tem que mandar um caminhão lá. Ou o pessoal da frente avisa, parou máquina aqui, quebrou o trator, está numa cana de difícil colheita, não vai dar o rendimento das 5 mil toneladas hoje. Então, o pessoal lá no campo tem que ficar em comunicação com o pessoal do controle de tráfego para saber se está tudo normal, se pode continuar mandando o caminhão naquela frente. Então, essa decisão de onde o caminhão vai, parte daqui do controle de tráfego, que é junto com a balança, né? Que é junto com a hora que ele já para pesar o caminhão, ele, nesse momento, ele já recebe a informação para onde ele tem que ir, tá? Então, agora, voltando para a indústria. Primeira coisa que chega aqui é a recepção da cana na indústria, então tem uma mesa alimentadora que chama. Então aqui, olha lá, descarregou o caminhão, caiu nessa mesa. Essa mesa que vai levar lá para a esteira da indústria. Lá em cima da mesa tem um nivelador. Por quê? Porque a cana cai um bloco, né, um pedação. No que a carga descarrega, ela cai um pelotão grosso de cana. Então, esse pelotão, ele não pode cair tudo lá na esteira que vai levar para a moenda, né? Tem que ter nivelado, tem que formar uma cama de cana aonde a moenda dê conta, né? Imagina lá a moendinha do garapeiro, se ele quiser enfiar 10 canas de uma vez lá no motorzinho do garapeiro, o motorzinho não vai dar conta, né? Então, o que ele faz? Ele vai pôr uma por vez. E como que nivela isso que vai para a moenda, na esteira da moenda? Tem um nivelador. Lá em cima da mesa de alimentação, tem um nivelador que nivela a quantidade de cana que vai entrar, tá? Então, tanto que vai chegar, na verdade, essa cana não vai direto para a moenda, né? Essa cana ela é picada. Então, o total de cana que entra no picador e no desfibrador tem que ser homogêneo, né? Então, quem faz essa homogeneização é esse nivelador que fica lá em cima da mesa de alimentação. Aqui o nivelador, então ele está aqui embaixo. A cana sobe e aqui o nivelador quantifica.
Aqui, ó, quem controla a subida dessa cana aqui, quem controla o nivelador, já é o cara da indústria. O desespero da agrícola é quando vê essa mesa alimentadora vazia, porque aqui não pode ter um vazio de jeito nenhum. Porque se tiver um vazio aqui, vai ter um vazio lá na esteira que leva a cana para a moenda. Então, se aqui tiver um vazio, vai ter o vazio na esteira da moenda, a moenda não pode rodar vazia, né? O garapeiro não larga a moedinha dele rodando se não tem cana, né? Ele liga só a hora que ele vai moer. Então, aqui, a moeda não pode rodar ferro com ferro, que fala, né? A moeda tem que rodar com a cana dentro. Então, aqui, não pode nunca faltar cana nesse ponto aqui, ó, porque é o cara aqui que vai controlando. Sempre aqui tem um acúmulo de cana, né? Que ele vai controlando quando o caminhão já pode descarregar. Na hora que essa mesa aqui começa a baixar, ele já autoriza descarregar mais um caminhão, que aqui sempre tem que ter cana. E aqui o sistema da cana inteira, né? Aqui tem um lavador. Por que na cana picada não tem um lavador? Quem sabe me falar? Aqui na cana inteira, ó, veja que ele descarregou e jogou. Que é esse lavador? Está lavando a cana mesmo, tirando terra, tirando a sujeira. Um pouquinho que dá para tirar uma sujeira da cana e está tirando. Mas na cana picada não tem isso. Só na cana inteira. Por quê? A cana picada não vem suja? Quem arrisca? Aumenta mais a perda, porque por os rebolos ser menor, então, digamos aí, a cada ali 20 centímetros, 30 centímetros, você vai ter duas pontas. Então você vai estar lavando o açúcar também ali. Exatamente, Alexandre. É o que o Alexandre disse. Uma cana grande tem duas pontas, né? Mas num 2 metros de cana. Então, aquela lavagem na ponta da cana vai lavar açúcar, vai lavar. Agora, imagina você lavar numa cana de 2 metros, você lavar 20 pedacinhos, toda aquela pontinha vai ser lavada, vai escorrer o açúcar. Então, a perda é muito grande. Então, quando era a cana inteira, tinha esse processo de lavagem da cana, tirava bastante terra, né? Essa água saía, a cana seca, cheia de terra, lavava bem a cana inteira. Mas por conta disso aí que o Alexandre falou, tem muita. Se lavar a cana picada, perde muito açúcar. Então, na cana picada não tem a lavagem, a limpeza da cana com água. E daí, essa cana que chegou lá do caminhão, caiu na esteira, vai para onde? Vai para um adensador. O que é esse adensador? Ele pica a cana, porque a moenda não moe a cana inteira. Né? Igual o garapeiro moe a cana inteira, a moenda da usina não moe a cana inteira, ela moe a cana desfibrada, a cana picada. Então, ela passa nesse sistema de faquinhas aqui, ó, que roda muito rápido, as faquinhas estão amoladas para desfibrar a cana, né? Então, desculpa, aqui é um adensador de cana inteira, aqui não é o desfibrador ainda. Por quê? Por causa disso, porque a cana não vai entrar inteira no desfibrador, ela entra picada. Então, lá em cima da cana inteira, ela tem um picador para picar a cana inteira para ela entrar nos picadores, né? Então, fica lá em cima esse picador, sistema de limpeza de cana inteira, e lá tem um picador da cana inteira. Tem algumas usinas, essa aqui é lá na São Francisco, da Raiz, ela tem um sistema de limpeza de palha. Não sei se está funcionando lá ainda, se o Alexandre sabe, mas tem uma limpeza de palha a seco, né? E mesma coisa aqui, ó, a limpeza da cana com água, tem usina que tem um sistema seco que tem vento, né? Aqui tem um vento bem forte, através dos ventiladores que ficam lá do outro lado, então limpa bem a palha, né? Se tiver alguma terra, ajuda a limpar também, mas é um limpador de palha seca, que algumas usinas têm, tá? Então, agora, nós vamos para onde? Então, nós já passamos aqui, ó, o setor de lavagem da cana, nós vamos agora para o preparo da cana. Então, vamos supor que aqui, ó, é a sequência da usina. Então, ó, a gente não chegou nas moendas ainda. Primeiro, essa cana tem que ser picada, desfibrada e passar no imã. Como é que é a picação? É isso aqui, ó, são picadores ou desfibradores, né? Aqui, ó, tem um conjunto com muitas facas nesse eixo, esse eixo roda muito rápido, ele vai desfibrando a cana. Por quê? Além de concentrar a cana, ela entra melhor para moagem, né? Que nem vê aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, 1 metro cúbico, né? Uma caixa de 1 metro cúbico de cana inteira tem 175 quilos. 1 metro cúbico de cana desfibrada, de cana picada,
do caminhão, direto, uma cana picada, tem 350 quilos, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico de cana desfibrada tem 450 quilos. Então, veja o adensamento que dá para entrar na moagem. Além de facilitar as moendas, porque entra uma cana desfibrada, olha o volume que aumenta, né? De 175 quilos por metro cúbico, vai para 450 quilos por metro cúbico, tá? Então, ela aumenta a densidade e prepara a cana, ela já arrebenta a fibra, né? Aquelas fibras da cana, que é difícil de moagem. Então, aqui já arrebenta aquelas fibras e abre, já deixa as células abertas para facilitar a moagem, né? Aqui, ó, os desfibradores da usina são esse conjunto de martelos aqui, ó. Então, eles ficam rodando e desfibrando a cana, né? Eles rodam de maneira intercalada, tem as pacas por lá de dentro. Então, aqui, ó, é tudo desfibrador para fazer retífica no final da safra, tá? E olha como que sai a cana depois do fibrador, né? Então, ele separa a célula e separa as fibras e abre as células para facilitar a extração do caldo, né? Então, a moenda não moe a cana. A moenda moe essa cana desfibrada aqui, depois de passar no desfibrador. E aí sim a gente entra no setor de moendas. Então, aqui, ó, saiu do desfibrador, entra aqui na esteira e vai aqui, ó, desfibrador ainda, ó. Aqui tá desfibrando, a cana tá subindo aqui, desfibrando aqui, cai na esteira que vai levar para a moenda. Veja que aqui, ó, tem um ímã, um eletroímã. Por que tem esse eletroímã? Se vier algum ferro, alguma coisa, um parafuso e vem muito, não cai na moenda, porque a moenda ela tem os dentinhos, nós vamos ver que passa um do ladinho do outro, um certinho com o outro. Então, se cair algum pedaço de ferro, vai danificar a moenda. Então, aqui, ó, tem um eletroímã. O que é o eletroímã? Ele tem que ter a largura da esteira da cana, para não passar a cana pelas laterais. Então, o eletroímã, ele tem a mesma largura da esteira de cana. E ele arranca, né? Ele extrai, ele tira do material, aqui, ó, porca, prego, gancho, parafuso, enfim, 80% dos danos na moenda eram causados, né? Que, ó, evita cerca de 80% dos danos que seriam causados na moenda através do eletroímã. Aqui um eletroímã. Então, aqui a esteira, o eletroímã fica aqui em cima. É um ímã que puxa. Olha lá, mano. Aqui é uma coleta de material depois de passar no eletroímã. Veja aqui a quantidade de material que foi coletado no eletroímã. Isso aqui veio junto do caminhão, isso aqui veio dentro do caminhão. Eu já vi até pneu chegar junto do caminhão. Quando era de cana inteira, carregadora, né? Aí não sei se foi maldade ou não, mas já veio até pneu, com roda e tudo, dentro do eletroímã. Enfim, aqui, ó, vê que tem de tudo, ó, tem facão de podão, de cortador, tem faquinha de colhedora, tem os ganchos da enleradeira, ela, faquinha, deve ter porca, parafuso, pedaço de ferro, enfim. Isso aqui não pode para moenda, né? Então, isso que o eletroímã faz. Ele separa esse material antes de entrar propriamente na moenda, né? Então, isso aqui é uma moenda, agora nós estamos nesse setor. Veja que a esteira, ela não joga, tem uma bica aqui, ó, que chama chute Donelli. Essa bica aqui que vai concentrar e despejar na moenda. Então, o chute Donelli, ele faz isso, ele liga a esteira com as moendas. Aqui, ele aqui, ó. Então, a cana, que é quem alimenta a moenda, né? Então, a cana desfibrada, ela vai entrar aqui e daqui que vai ser moída, né? Então, esse chute Donelli é quem alimenta a moenda, né? E o terno de moenda, como que é? Por que sempre fala terno de moenda? Uma moenda é feita de três, uma moenda é um terno. Um terno são três desses rolos aqui, ó. Aqui, ó. Tem a cana, entra por aqui. Então, aqui tem o primeiro esmagamento, que vai sair por aqui. Aqui tem o segundo esmagamento. Então, esmaga uma vez aqui, esmaga outra vez aqui. Aqui sai o caldo do primeiro esmagamento, que é um volume maior, o caldo mais puro, e aqui o segundo esmagamento, tá? E aqui vai sair já o bagaço seco. E quantas vezes faz isso? Depende da usina. Tem vezes que tem usina que tem 3 ternos de moenda, tem usina que tem 6 ternos de moenda, né? Aqui uma moenda. Então, ela tem o primeiro esmagamento aqui e já sai o primeiro caldo. Aí tem o segundo esmagamento, que essa outra aqui vai ter o outro esmagamento da cana, né? Aqui. Então, nós temos moenda de tudo quanto é tamanho.
Olha o tamanho dessa moedinha aqui. E muitas usinas trabalham com moedas desse tamanho, que ela é por polegada, né? Falar moeda de 42 polegadas de raio, moeda de 50 polegadas, enfim, tem tudo qualquer tipo de moeda. E aqui é uma moeda trabalhando. Esse é o sítio do Onélio, olha lá, o bagaço descendo aqui, bagaço desce, aí cai para moeda. E ali que está tendo esmagamento. Só caldo que sim. Caindo, o bagacinho tá caindo aqui, ó. E aqui já tá saindo caldo pro lado de cá. Olha lá, o livro separando tem uns vídeos. Só aí, livro. Eu peguei alguns que eu tinha lá também. Fiquei já tutorial, né, livro? Então é isso aí. Isso aqui é a moagem da cana, tá? Então é o que eu falei. Quantas vezes vai ter essa moagem? Essa aqui, ó, um terno de moagem, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, nessa usina dessa foto, tem 5 ternos de moagem. Ou seja, a cana vai ser moída 5 vezes, né? Por quê? Para que saia o bagaço sequinho, sem caldo, né? Porque senão vai tomar prejuízo. Então aqui vai moendo. Sim, o Elton, faz o enchimento, sim, nós vamos ver. Entre um processo e o outro vai tendo o enchimento das moendas, nós vamos falar disso aí. Então, olha lá, aqui os ternos de moenda. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 ternos de moenda. É da mesma usina anterior. Tá? Então, aqui, ó, os ternos de moenda. Aqui embaixo tá chegando a cana. Olha lá, ó, que o Elton estava falando. Esses frisos aqui, ó, os dentinhos da moenda aqui, também tem toda uma ciência por trás, né? Ele tem que ser, toda hora, sendo enchido. Por quê? Ele tem tanto os milímetros aqui, ó, exato, né? Tem toda uma engenharia por trás. Ele tem que ter tantos milímetros exatos para que tenha o casalamento aqui, ó, exato da moenda de cima, a moenda de baixo, numa espessura suficiente para esmagar toda a cana, esmagar todo o caldo, para que não sobre nada de caldo no bagaço, mas também sem empurrar uma na outra, né? Para não danificar os frisos. Mas esse friso, ele vai sendo gasto. E ele vai sendo enchido a tempo todo, sem desligar a usina. Então, veja aqui, ó, que o funcionário hoje, a maioria, tem uma foto aqui, já faz tudo elétrico, né? Dentro ao invés de ter uma pessoa aqui enchendo os frisos da moenda, ele vai com eletrodo, né? Que é eletrodo. Ele vai chapiscando o friso aqui para não perder os dentes. Já com a moenda trabalhando, ele já vai fazendo os frisos de novo, né? Não vai desligar a usina. Só que tem elétrico também, né? É um serviço chato, né? Tem usina que às vezes põe lá, tem usina que prefere até mulher fazer essa atividade, porque ela faz com mais precisão. Fica aqui por dentro da moenda, né? Tem usina que bota a pessoa ali do lado da moenda e a moenda girando e fazendo os frisos. Mas hoje acho que a maioria já deve fazer tudo de maneira automática, tá? Então aí, os motores da moenda são motores grandes, né? Aí no mínimo de 50 cavalos, preferencialmente elétrico, por quê? Porque a usina gera sua própria energia, né? Então, são motores elétricos de 50 cavalos aí, geralmente, depende, claro, do tamanho da moenda, né? Se for uma moenda pequena, um motor com menos potência já é o suficiente. Aqui, então, um conjunto de motor e redutor, né? Então, aqui faz a potência do motor e aqui o redutor que vai girar a moenda. A moenda, ela fica em cima disso aqui que chama castelo, né? Ela fica apoiada aqui, o eixo da moendona maior de cima, fica apoiada aqui, a outra moenda fica apoiada aqui e a outra aqui. Então, aqui que é o terno de moenda. Então, a moenda superior e as duas moendas inferior. Esse equipamento, aonde fica sustentado a moenda, chama-se castelo de sustentação de moenda.
Entre uma moagem e outra, tem a embebição. Por quê? Para facilitar, né? Vamos falar, se tem 5 ternos de moenda, entre o primeiro, a segunda, a terceira, entre um terno de moenda e outro, tem uma embebição. Por quê? Porque a moenda trabalha melhor se ela, quanto mais úmido tiver o bagaço, né? Imagina assim, a mesma coisa nós. O que é mais fácil você morder? Uma cana que está seca ou uma cana que está com caldo, que está úmida, né? Os dentes nossos mordem melhor o que está úmido do que aquele bagaço seco, óbvio, né? Então, é a mesma coisa. Entre uma moenda e outra, molha o bagaço. De modo que lá no último, você já retirou todo o açúcar. Porque quando você faz a embebição, a água pega o açúcar e lava de novo. Moe e sai água com açúcar. Molha de novo. Espreme, sai mais água com açúcar. Molha de novo, espreme, sai mais água com açúcar. Então, quanto mais fizer isso aí, melhor a extração do caldo. Né? Então, lá, moído diversas vezes, embebido com água. Aumenta o teor de 17% para 50%, facilitando o máximo de extração do caldo. Por quê? Isso aí é meta da indústria. Né? O bagaço que sai, ele é medido o quanto que tem de açúcar. Não pode ter, né? Teoricamente, o bagaço tem que sair com 0 de açúcar. Então, tem uma meta industrial que é o rendimento de extração, né? Então, o que é o rendimento de extração? É o quanto que conseguiu de extrair de açúcar da cana. Isso aí tem que ficar maior que 99%, né? As metas aí é maior que 99%, ou seja, 99% do açúcar que entrou, você conseguiu tirar. É óbvio, né? Que a sua matéria-prima você não quer jogar fora. O bagaço ideal é sair com 0% de açúcar, né? Então, esse processo de embebição facilita essa extração de açúcar, tá? Olha lá o processo de embebição. Então, olha lá, moeu a cana, água, moe água e assim sucessivamente. Então, aqui sai um caldo que ele é misto com água. Então, o caldo do primeiro terno, da primeira moenda, é um caldo puro. Então, aquele caldo é até separado dos outros, né? Porque aqui a cana ainda não foi embebida. Então, o caldo da primeira moenda vai geralmente para fazer açúcar, porque é um caldo mais puro. Então, o caldo do primeiro terno é mais puro. Os outros aqui já vai saindo um caldo com água, um caldo misto, que não é tão, que vai lá para fazer álcool, né? Então, geralmente, o caldo da primeira moenda vai para açúcar, que é o que tem mais açúcar, está mais puro, o processo de cozimento fica mais rápido. E os outros caldos dos outros ternos, não que não vá para açúcar, vai também. Mas o primeiro é direcionado para açúcar, os outros é direcionado o álcool, tá? Então, olha lá, depois que passou por todos os termos de moenda, o bagaço sai assim, seco, né? Com pouca umidade, quanto menos umidade nesse caso é melhor, para poder ir para as moendas ou para secar rápido no pátio, e para dar menos volume, óbvio, e não apagar a caldeira, né? Se jogar um bolo muito molhado lá dentro, corre risco de apagar a caldeira. Então, ele sai seco, né? Esse bagaço tem que sair seco. E aí, parte, né? A sobra do bagaço, uma parte vai para a caldeira, uma parte vai pro pátio. Então, esse aqui é o setor de caldeiras da usina. Então, você vê que são setores, né? Igual na agrícola. Na agrícola, nós não temos setor de extratos culturais, setor da irrigação, setor de transporte, o setor do herbicida. A indústria também tem os setores. Tem o setor de moagem, o setor de caldeira, o setor de fermentação, o setor de cozimento do caldo, o setor de destilaria. Então, dentro da indústria, assim como na agrícola, dentro da indústria também tem os setores, né? Então, tem lá o supervisor, o técnico encarregado da caldeira, que não é o mesmo que é encarregado lá do outro processo lá dentro. Ele é encarregado só do setor dentro da indústria, tá? Então, aqui, o setor da caldeira. Então, parte desse bagaço vai para a caldeira. E a caldeira, quem é? É quem ferve, quem esquenta a água, né? Por quê? Essa aqui é uma caldeira. Então, a gente vê que a caldeira também é um prédio gigantesco, aonde o bagaço vai ser queimado, né? Aqui trabalha com pressões elevadíssimas, né? Tem pressões aí de 12, 14, 15 toneladas por centímetro quadrado. Então, imagine 1 centímetro quadrado, você tem uma pressão de 10 toneladas. Por isso fala que a caldeira é perigosa, explodir,
é perigoso, né? Não é perigoso explodir. Mas, qual que é o medo? Que a pressão que trabalha lá dentro é muito grande. Ó, quando a gente está cozinhando feijão na panela de pressão, a gente não fica, né, aquela preocupação, opa, vaza a pressão da panela antes de tirar o feijão. Ó, a panela tem que estar com os furos desentupidos para vazar pressão. Se uma panela de pressão a gente tem medo, imagina uma caldeira inteira dessa com pressão, né? Então, a pressão é muito forte. Além de ser muito maior a pressão do que uma panela de pressão, o tamanho, o volume é muito grande, né? Então, aqui o setor de caldeiras. Então, aqui, ó, vai queimando bagaço. Queima bagaço, queima bagaço. E o que é que a usina precisa? A usina não usa o calor. A usina usa vapor, né? Que nem aqui, ó, vocês veem aqui, em cima da caldeira, entra água. E aqui sai vapor. Aquele vapor que a gente escuta de vez em quando vai dar manutenção na caldeira, ó, o que o pessoal tem que fazer? Eliminar o vapor, eliminar a pressão de vapor, né? Então, e é um barulho ensurdecedor, quando você está lá no escritório, na usina, e o pessoal está esvaziando o vapor da caldeira, nossa, é um barulho igual uma turbina de avião, muito barulho muito forte, e é da pressão de vapor da água, né? Porque o que alimenta a geração de energia é o vapor, não é a temperatura, é o vapor. Então, esse vapor é da condensação da água, né? Aqui tem a explicação, ó. Então, aqui é um forno, como que gera energia? Aqui é a caldeira que ficou, ela vai gerar energia, ó. Entrou bagaço, aqui vai ter o forno, né? Que vai queimar esse bagaço. Em cima do forno tem água, né? Que essa água que entra, a água limpa que entra aqui. Então, essa água aqui vai ferver, vai entrar em ebulição, vai formar um vapor. Esse vapor, ele vai lá para a turbina. E esse movimento da turbina rodando tão rápido, ela gera um campo magnético pelo eletroímã, que esse eletroímã vai gerar energia, né? O que é energia elétrica? Elétrica vem de elétrons. Elétron se movimentando muito rápido. Elétrons se movimentando rápido gera energia elétrica. Então, quem que gera essa eletricidade? A rotação do eletroímã. Como que esse eletroímã, aqui tem um eixo, como que esse eletroímã roda rápido? Através da turbina. E essa turbina roda de que jeito? O vapor que veio da água que veio da caldeira. Então, o processo é esse, de fabricação de energia. Queimou o bagaço, evaporou a água, esse vapor da água forma uma pressão, que vai rodar uma turbina, que vai gerar um campo magnético nos eletroímãs, que vai gerar energia, tá? Então, aqui está a caldeira. Essa é a caldeira, essa é a fábrica de cogeração de energia, né? É lógico, aqui está bem simplificado, mas é o esquema básico do setor de geração de energia, tá? Então, aqui, ó, consome muita água. Esse vapor é muito forte, né? Aqui tem uma válvula de alívio, de escape, e quando essa válvula abre, parece que está descendo um Boeing na usina, de tão barulhento que é a válvula de escape de vapor da caldeira, tá? Então, aqui vai muita água e aqui sai muito vapor. Girou, fez um campo magnético, produziu energia, e da usina, né, aqui, ó, aqui a gente tem que, nós que somos do setor, nós temos que saber defender, quando vai alguém na usina, fala assim, nossa, quanta fumaça está saindo da usina, nós temos que ensinar essa pessoa que isso aqui não é fumaça, isso aqui é vapor, isso aqui, na verdade, está até ajudando o ambiente. Ah lá, o Luiz Fernando está falando que fez TCC de caldeira, então você me ajuda aí, Luiz Fernando, se eu estiver falando, esquecendo alguma coisa ou falando alguma coisa diferente, você pode abrir o microfone aí e falar junto, você já estudou sobre isso. Então, a gente tem que defender, quando a gente vê aquela fumaça branca na caldeira, que é a caldeira aqui, ó, e aqui é o vapor que sai, né, da caldeira. Então, isso aqui é água, isso aqui é água, vapor de água. O que não pode ter na usina é aquela chaminé preta. Aquela chaminé preta não pode. O que está acontecendo lá? Está saindo, está queimando outra coisa lá dentro, que não é água, né? Aquilo lá não é vapor de água. Fumaça preta tem que ter as telas de filtração, né? Que a CETESB dá multa. Tem que ter uma tela dos bagacinhos queimados, que não pode sair bagacinho queimado da caldeira, ou se está queimando alguma coisa errada, sai aquela fumaça preta é poluição, essa usina não pode ter, porque senão é passível de multa, aquela fumaçona que chega na cidade.
Mas essa fumaça aqui, que fica saindo o tempo todo das caldeiras, isso não é fumaça, isso aqui é vapor de água, tá? Isso aqui vai chegar aqui na frente, vai sumir. Então, como é que eu sei se é vapor de água ou se é fumaça preta de fuligem? A fumaça preta não vai desaparecer aqui. A fumaça do vapor de água, ela já vai desaparecer. Logo aqui na frente, vai sumir, tá? Então, isso aqui Professor, Oi. pelo que eu aprendi, o vapor de água ele vai direto para a sala de geradores. Essa fumaça aí seria a queima do bagaço. Então, mas Aí, pode falar. pode falar. Pode Aí, falar, professor. não, sim, aqui, porque parte desse vapor, ele escapa junto com essa caldeira, com fumaça da caldeira. Essa fumaça da caldeira, ela passa pelo sistema de filtragem, e passa junto com o sistema de água, né? Então, aqui tem uma filtragem dessa fumaça com o vapor, né? Então, aqui não pode soltar fumaça pura. Aqui a fumaça, você vê que essa fumaça some logo aqui, ó. É da queima do bagaço, mas ela passa por um processo de filtragem do próprio vapor, que ela elimina, né? Que ela já sai limpa, uma fumaça que já sai limpa, né? Ela não pode seguir, ela não pode ir embora daqui. Ela desaparece logo aqui. É o que você falou, é da queima do bagaço, mas o sistema tem o sistema de limpeza da fumaça da queima através do vapor, aonde o vapor absorve toda essa impureza da fumaça e sai na forma de vapor. É um sistema de limpeza, né? Que umedece aquela fumaça para não sair seca, queimada, ela umedece, né? Seria a mesma coisa de você jogar água, né, em cima do exaustor do fogão, você vai abafar aquela fumaça, né? Se tiver um sistema de spray em cima do exaustor do fogão, a fumaça não vai sair. A própria umidade, o spray de água, vai capturar, né, a molécula de água, captura a molécula de fumaça e sai a fumaça limpa. Sim, esse chuveirinho que você está falando, ele é abaixo da chaminé, ele é chamado de pé de moça, se eu não me engano. Isso, esse aí. É isso aí. É um spray de vapor que limpa essa chaminé aí. Por isso que essa fumaça some logo aqui na frente. Então, teoricamente, não é fumaça. O que a gente vê é vapor. E aí, aqui são os geradores, né? Aqui eu mostrei aquele desenho lá. Aqui são os geradores. Ó. Então, esses caras aqui que roda rápido, forma aqui o eixo com o motor, e com o vapor ele roda e faz a geração de energia através dos eletroímãs, e daqui vai para a rede elétrica, né? Então, a usina, na safra, a energia elétrica sai da usina e vai para a rede da CPFL, da distribuidora da sua região. E na parada, a energia vem, né? Na parada que ela não está produzindo energia, a usina pega energia da distribuidora. E na parada, e na safra, a usina vende energia para a distribuidora para tocar a cidade. Energia elétrica, tá? Então, olha lá, o que não moe, a caldeira não tem capacidade de queimar, tudo que a usina moe. Então, o excedente vai para o pátio de bagaço. Esse bagaço, uma hora vai moer. Lá na safra, a hora que não acaba mais, lá na safra, a hora que acabar a cana, esse bagaço vai lá para a caldeira, para gerar energia. Então, quando acaba a safra na usina, a indústria tem mais uma semana, mais 10 dias ainda dele, né? Quando acabou na agrícola, acabou a cana. Mas na indústria ainda tem o caldo, ainda tem o processo de fabricação e tem o bagaço para queimar e gerar energia. Então, esse bagaço vai retornar uma hora para a usina para gerar energia, né? Vamos lá, então. E aí o caldo, né? Então, nós falamos para o bagaço onde vai. E o caldo? O caldo, ele tem que ser tratado, primeiramente. Esse caldo, ele precisa ficar mais puro, porque ele tem contaminação que não pode ir, todo tipo de contaminação, né? Sujeira, outros tipos de contaminantes químicos, e precisa ser limpado antes de seguir para a fábrica de açúcar ou para a destilaria de álcool, tá? Então, nós temos os tonéis de decantação, que ainda não é o decantador do açúcar, é lá na frente, que vai gerar torta. Esse aqui é outra decantação. Então, aqui, ó, entra o caldo da moenda que está escuro e vai sair o caldo clarificado, tá? Então, depois que purificou esse caldo,
depois do primeiro tratamento do caldo, é que vai direcionar ou para a fábrica do açúcar ou para a fábrica de álcool, tá? Então, vamos falar primeiro da fábrica de açúcar. Então, o primeiro passo da fabricação do açúcar é a coluna de sulfitação. Aqui é sulfito. O que sulfito faz? Clareia o caldo, né? Por quê? Porque o açúcar precisa estar branco. Então, precisa ter a primeira coluna de sulfitação para clarificar o caldo. Então, aqui, ó, entra o caldo aqui em cima, entra o caldo, o mouse não está aparecendo, entra o caldo aqui em cima, e aqui entra sulfitação, é sulfito, né, um elemento químico, e limpa, né, então aqui embaixo vai sair o caldo clarificado, né, então a primeira etapa do processo de fabricação de açúcar é a sulfitação, que é o clareamento do caldo. Segundo, é a correção de pH, que é uma dosagem. Então, aqui entrou o caldo sulfitado, joga o cal, que é a cal mesmo, né? Os outros polímeros, e que vão fazer a limpeza da cor, que vão fazer a correção do pH para ir para os próximos processos, tá? De limpeza. Depois, a gente tem que ter em mente, assim, o básico para a gente entender. A fabricação de açúcar é cozimento do caldo. Por quê? Você cozinha o caldo, cozinha o caldo, nós vamos ver qual que é essas etapas de cozimento, e aí você tem o caldo puro, que é o açúcar. A fabricação do álcool é fermentação. Então, vocês sempre lembrem disso, ó, o álcool é fermentação, a indústria, a destilaria, processo de fabricação de álcool é fermentação. O processo de fabricação de açúcar é cozimento, tá? Então, por isso que são diferentes. O açúcar, você cozinha o caldo até ele virar açúcar. A fermentação, você fermenta até virar álcool, né? Então, olha lá, eu preciso aquecer esse caldo. Então, eu clareei o caldo, corrigi o pH dele, eu preciso aquecer. Aquecer é para entrar nos processos de cozimento, né? Então, olha lá, eu aqueço a 105 graus, aonde eu acelero todo o processo dele para flocular e coagular para poder decantar. O que é decantar? Decantar é a sujeira descer, né? Então, esses trocadores de calor faz isso. Ele esquenta o caldo para ir para o processo seguinte, tá? Então, aqui nós temos os aquecedores horizontais, temos aquecedores verticais. Então, aqui é quem vai dar a primeira esquentada no caldo para 100 graus para facilitar o processo de decantação. O caldo que vem para o decantador é um caldo quente que vai eliminar toda a pureza. Então, aqui ó, tem um sistema que fica rodando. Para quê? Para ir decantando. Quem tem piscina em casa, não joga lá o decantador. O que o decantador faz? Pega toda aquela sujeira que está na água e desce lá para o fundo, aí depois você aspira o fundo da piscina, né? O que esse decantador faz? A mesma coisa. Decantação é um processo chamado, né? É o nome que se dá, o processo de pegar as impurezas e decantar no fundo do poço ou, né, no fundo da piscina. Enfim, então isso aqui, ó, fica rodando e as impurezas vão descendo. Aqui, um decantador. É esse coisa imenso aqui, ó. Então, olha lá, aqui dentro o caldo está rodando, né? E vai decantar. Veja que aqui, ó, um decantador por dentro. Ele vai passando por sistema de bandeja e vai limpando. Olha lá, é um sistema, o caldo entra por cima e ele vai sair aqui embaixo. Então, aqui vai ficando a sujeira e aqui vai ficando o caldo limpo, né? Porque a sujeira vai descendo, a sujeira vai descendo. Então, aqui embaixo está o caldo mais sujo, aqui em cima está o caldo limpinho, filtrado. Então, aqui embaixo forma um lodo. Quem já sabe me dizer o que é esse lodo que vai formar aqui embaixo? Esse lodo vai ser filtrado, porque ainda tem açúcar nele. O que vai gerar aqui embaixo do decantador? Que nós usamos lá na agrícola. Aí o Elton falou. Fala aí, Alexandre. Já leu aí? Ah, já falou, era a torta de filtro. É a torta de filtro. Então, da onde é a torta de filtro? Então, aqui, ó, vem da fábrica de açúcar. Lembre-se disso. Lá tem uma perguntinha para vocês lá no teste lá. A torta de filtro é fabricação. Torta de filtro é resíduo da fábrica de quê? Da fábrica de açúcar. Por quê? Aqui nesse processo de decantação, a sujeira vai descendo, e aqui forma um lodo. Esse lodo ainda tem açúcar. Né? Esse lodo, você não pode jogar fora ele do jeito que ele sai aqui, porque ainda tem
açúcar nele, você precisa filtrar. Você joga aqui no filtro. É um filtro rotativo, aonde recupera esse açúcar que está lá dentro. Aqui, a filtragem do lodo, né? Então, o que era açúcar, ficou. Aqui é o lado de fora da peneira, a parte filtrada, a sujeira filtrada. Então, essa aqui, ó, ela é raspada. Então, a sujeira do filtro forma uma torta, que é a torta de filtro que a gente conhece, que a gente usa na agrícola, tá? Então, a limpeza do lodo, do decantador da fábrica de açúcar, gera a torta de filtro, tá? Então, vem desse local aqui, que é a torta de filtro, nós já falamos lá na aula de tratos culturais, como que a gente utiliza, tá? E aí, o caldo que você decantou, agora o caldo tá limpo, já tá mais quente, você tem que fazer o quê? Você tem que tirar a água, né? Porque o caldo é água e açúcar. Agora, você precisa tirar a água, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que concentrar esse caldo. Você põe aqui nos evaporadores. Vê que é uma panela de pressão gigantesca. Um homem, uma pessoa aqui, um funcionário aqui, ó. Então, aqui você vai decantar. Então, ó, você diminui o teor de água de 85% para 40%. Então, começa a formar um caldo concentrado, né? Você vai tirando água. O processo de fabricação de açúcar é tirar a água do caldo. Olha lá, os evaporadores evaporando a água. Então, ele chega numa temperatura que a água vai evaporando. Então, é mais um vapor que tem saindo da indústria. É mais uma que, quem não sabe, acha que é fumaça. Mas não, os evaporadores soltam também uma baita de uma fumaça, que não é fumaça, que é vapor, que está evaporando a água do caldo, tá? E aqui é um evaporador, como é que é? Então, aqui entra o caldo, aqui entra vapor, aqui em cima está cheio de vapor, e aqui vai entrar o vapor e vai sair, ou vai separar a água, né? Então, é vapor que entra aqui, vapor que sai aqui. Aqui tem um separador e aqui tem uma que chama calandra, que fica o condensador. Então, o caldo fica lá embaixo, por que tem, que é tudo furadinho? O vapor subir, né? Que esse vapor vai escapar lá em cima. Essa peneira que nós estamos vendo está aqui, ó. Então, aqui está o caldo, né? Aqui está o caldo, aqui entra o caldo, e aqui vai evaporar. Então, aqui nessas peneiras passa o vapor. O caldo fica lá dentro, e cada vez mais puro, né? Cada vez mais puro. Aí você leva para o cozedor. Aqui, atinge 95% de açúcar. Então, ó, você levou lá no condensador, concentrou, caiu de 85 de água para 40 de água. Aí você cozinha esse caldo, vai ficar 95% só 95% de açúcar e 5% de água. Ou seja, o caldo aqui já está muito puro, você já concentrou muito, né? Então aqui já começa a ter formação dos cristais de açúcar, né? Por isso que eu falei, o processo de fabricação de açúcar é cozimento. Então imagina lá, faça o teste que vocês nunca mais vão tomar Coca-Cola. Joga uma Coca-Cola ou um refrigerante qualquer, joga numa caneca e larga lá fervendo. Vocês vão ver que a hora que sumir toda a água, se eu jogar isso aqui de Coca-Cola numa caneca, isso aqui vai virar água. Isso aqui tudo vai virar açúcar. Isso aqui tudo vai virar isso aqui. No fundo da caneca vai ficar açúcar. Se você ficar cozinhando o refrigerante, por quê? Porque a água vai sumir. Então, o que a usina de açúcar, a indústria de açúcar faz? Fica cozinhando o caldo até a água sumir. Então, aqui, a hora que chega no cozedor, o caldo já está cozido, já virou açúcar, né? Não é a usina que fabrica açúcar, a usina separa a água. A usina tira a água do açúcar. Então, aqui, já formou cristal. Nesse ponto aqui, ó, você pega o mel, ele tá cheio de cristalzinho, tá cheio de areinha, que já é a sacarose pura, né? Então, aqui o caldo já virou mel, cheio de cristal de açúcar. E aqui, essa massa, como ela veio quente, precisa resfriar. E esse processo de resfriamento já forma aqueles cristais, tá? Só que o cristal, ele ainda tá com mel. Então, aqui, ó, veja aqui aqui dentro está cristal. São cristalizadores. São os cristais do caldo cozido aqui dentro. Aqui já não tem mais água, aqui o caldo já está puro. Aqui já tirou a água do açúcar, tá? Próximo passo é jogar esse mel, esse mel cheio de cristal, e separar o mel do cristal, né? Porque o açúcar que a gente consome, o VHP, é açúcar branco, que o povo gosta, né, de comer, né? Os outros países gostam de açúcar escuro. Por que fala, então, que é o mais puro? Porque ele está com mel em volta do cristal, né? Quando o açúcar é escuro, o demerara, o outro lá, esqueci o nome,
Ô, caramba, fugiu o nome. Demerara mascavo, né? Então, açúcar mascavo, demerara é mais puro, por quê? Porque não passou na centrífuga para separar o mel do cristal. A gente que gosta do açúcar bem refinadinho, branquinho, mais processo químico ele passou, né? Então, é menos puro. Mas o paladar do brasileiro gosta daquele açúcar branquinho para jogar em cima do bolo, mas sabe que aquele lá é o menos puro, né? Quanto mais escuro, mais puro. Por quê? Porque não passou nesses processos de centrifugação e limpeza, sulfitação do açúcar. Então, aqui, aquele caldo estava lá no cristalizador, então aqui é onde vai limpar o mel do cristal. Então, são centrífugas desse tamanho aqui, ó, aqui uma trabalhando, ó. Veja que aqui vai cair o caldo. Deixa eu baixar um pouco. Veja que o caldo vai entrar aqui. Ó, o caldo entrou. Entrou o caldo escuro, aquele caldo com 95% de bricks, já tem os cristais. Então, aqui é um caldo cristalizado. Centrífuga. Aqui, ó, vai jogar sulfito e limpa. Olha lá, já branqueou. Tá vendo aquele caldo escuro? Quer ver o processo como é rápido? Aqui está rodando o caldo escuro. Aqui vai jogar o sulfito, vai clarear o açúcar na hora. Ô, professor, põe no mudo aí o vídeo, que aí não escuta o senhor falar, não está escutando direito. Eu não sei se você falou alguma coisa, eu estou com o volume alto aqui, não te ouvi. Espera aí que você já fala. Olha lá, está jogando a sulfitação para deixar o açúcar branquinho. A centrífuga vai parar. A centrífuga para de rodar. Olha lá, os biquinhos que injetam a sulfitação. Aí a centrífuga vai parando de rodar. Nesse ponto aqui, ó, já separou o mel do cristal. Aqui já está o cristal limpinho, branquinho. Tem mel. E esse processo não para na indústria. É um processo de batelado. Acaba um e já entra outro caldo. Olha lá. Agora, olha lá. Já está pronto o açúcar. Aqui tem uma pá ali que raspa, beirada da centrífuga. Olha lá. Você vai limpando o açúcar. Pronto, o açúcar já sai. Feito. O mel sai por outro lado. O açúcar cristal já sai aí da frente. E já vai entrar mais caldo. Agora limpa a parede. Para sair de vez, né? Sair todo o açúcar que está lá na parede da centrífuga. Dá uma lavada. Para receber mais caldo. Olha lá, já chegou mais caldo. Aí começa todo o processo de novo. 250 dias por ano. Usina que tem 10 centrífugas, 15 centrífugas, aí vai estar tamanho aqui. Alexandre, tinha falado alguma coisa? Então, na hora que o senhor está reproduzindo o vídeo, eu não sei se o senhor colocar no mudo o vídeo fica melhor, porque fica ruim de ouvir o senhor falar. Depois o senhor vai ver o vídeo gravado, o senhor vai ver que é bem ruim. Ah, foi bom você ter falado. Eu acho que eu não sei se dá certo. Ah? Eu não sei se dá certo, mas porque parece que o vídeo fica disputando o volume com a voz do senhor, entendeu? Tá certo, porque sai no alto-falante do computador e o microfone fica pertinho do computador, por isso, tá certo. Foi bom você ter falado, obrigado. Então, o processo é esse, vocês viram, a centrífuga roda, joga o sulfito. Aí, ela continua rodando, separa o mel sai para trás da centrífuga, aqui fica o açúcar, aí raspa, cai o açúcar, né? Pela imagem aí, vocês conseguiram captar como é que funciona. E aí, você precisa secar esse açúcar, né? Então, aquele açúcar que saiu lá da centrífuga, né, que já foi separado do cristal do mel, esse açúcar precisa ser seco,
e vai para os secadores, né, que entra ar quente. Aqui por cima entra ar quente. Aqui um secador, o açúcar aqui, ó, o ar quente entrando aqui, e aqui sai o açúcar frio, né? Então aqui cai, entra ar quente, aqui veio vindo o açúcar da centrífuga, aqui o ar ambiente resfria e cai o açúcar frio que já está pronto para ser comercializado, né? Em forma de açúcar refinado, líquido, VHP, invertido, enfim, aí tem diversos tipos de açúcar. Aí está pronto para ser empacotado e vendido, né? Ou vende a granel, ou vende em sacos de big bag de 1 tonelada, ou vende em saco de 50 quilos, ou já tem usina que já faz o saquinho de 1 quilo e vende direto para o supermercado. Tá? E o açúcar, processo de fabricação de álcool, também é muito simples. Vocês veem que não tem dificuldade nenhuma em fabricar o açúcar, por quê? Porque o açúcar já foi fabricado lá no campo, né? Quem fabricou o açúcar foi a cana, nós só tiramos a água do açúcar. E o etanol, quem vai fabricar o etanol são as leveduras, as bactérias, né? Então, o primeiro passo da fabricação do etanol, produz o melaço, né? Nos evaporadores, esquenta o caldo. O caldo para 105 graus, aonde ele fica com uma concentração de 40% de açúcar. Aí você leva para as dornas de fermentação. São essas dornas gigantes aqui, esses tanques gigantes, aonde vai ser colocado aqui as dornas de fermentação, né? Então, quando a gente vê isso aqui na usina, a gente sabe que é da destilaria, aqui é a destilaria, ó, o caldo, a coluna de destilação. Então, aqui fica o preparo do caldo, ou seja, aqui está fermentando, né? O que fermenta? Você despeja a levedura, que são as bactérias. Tá vendo essa borbulha aqui? Quando a gente joga água no fermento não borbulha, aqui é o fermento. Só que, né, nós temos o fermento royal, que é o químico, e tem o fermento de pão, que é aquele que precisa dormir de um dia para o outro na massa, que é o fermento biológico, né? Então, nós temos o fermento químico, que é o pão royal, e o fermento biológico, que é o fermento de pão. Você compra os tabletinhos também. Então, aqui também vem os tabletinhos, que é a mesma levedura do pão, é a que faz aqui, né? Minto, é outra, não é a mesma do pão, não, mas é um fermento biológico, né? Aqui do caldo é a Saccharomyces cerevisiae, que ela vai fermentar, tá vendo essas borbulhas aqui? Essas borbulhas aqui é a fermentação, é o caldo fermentando. Quem está fermentando? As bactérias, aqui está jogando as bactérias, ó. Então fica lá, fermentando um tempo e olha lá, Saccharomyces cerevisiae, que promove a reação química. Então, as leveduras, as bactérias, Saccharomyces cerevisiae, o que ela faz? Ela se alimenta, né? Se alimenta do caldo. E o que a bactéria libera, né? Libera quando ela se alimenta? Ela se alimenta o álcool fermentado, né? Então, quem faz o álcool, na verdade, são as bactérias, as leveduras. Você coloca lá e ela faz a fermentação do caldo. E aí, aqui, ó, processo de fermentação, libera essas bolhas, aqui, as bolhas são as bactérias fazendo a fermentação do caldo. Então, libera gás carbônico, né, na reação de fermentação, libera calor, e aí, esse caldo, que já foi fermentado, ou seja, já tem álcool, né? As bactérias já fizeram o álcool, as bactérias já transformaram o açúcar em álcool. Então, agora eu preciso separar o que é álcool e o que não é álcool. Eu coloco aqui na coluna de destilação, né? O que acontece na coluna de destilação? Eu vou colocar a temperatura. O álcool evapora antes da água. A água evapora com 100 graus. O álcool evapora por volta de 70 graus. Então, quando eu coloco temperatura na destilaria, quem vai evaporar primeiro é o álcool. O álcool vai subir. O álcool vai subir, subir, subir. Aqui em cima, eu vou condensar ele de novo. Ó, aqui vai subir vapor. Vai subir vapor, eu vou condensar. Seria mais ou menos a tampa da panela. Quando a gente está fazendo arroz, não evapora a água? Evapora. Aí chega na tampa da panela, não vira líquido de novo. Por quê? Porque todas as gotas de vapor é o processo de condensação. Todas as gotas tem o processo de evaporação, aí tem o processo de condensação, que as gotas do vapor se juntam e ficam líquidas. Aí ocorre, depois da condensação, ocorre a liquefação, vira líquido de novo. Então, a liquefação do quê? Do álcool. Então, o álcool aqui evaporou, subiu. Chega aqui, condensou e se liquefez, virou líquido de novo. E aí, aqui embaixo, sobra tudo que não é álcool, né? Sobra água, sobra aldeído, sobra outras coisas,
E o que nós chamamos isso aqui, que a gente leva lá para o campo? A vinhaça, exatamente, Elton. Então, aqui evaporou o álcool, condensou, liquefez. Aqui embaixo, o que não é álcool, que não evaporou com 70 graus, 72 graus, fica aqui embaixo. Então, aqui vai ser a vinhaça nossa, tá? Então, vai ter outra perguntinha no teste lá. A vinhaça, ela é resíduo de qual fábrica? Da fábrica de açúcar, tá? A vinhaça é resíduo da destilação de açúcar. E vai para o campo que nós vamos utilizar. Então, isso aqui, ó, a vinhaça estava lá dentro da coluna da destilaria. Então, o álcool que tinha nela já evaporou e a usina já aproveitou. O que não é álcool foi embora para o campo. E o que é álcool foi para os tanques de armazenamento. Do tanque de armazenamento, vai para os caminhões que fazem o carregamento. Do caminhão, pode ir de trem, né? Então, as usinas têm o local de carregamento de açúcar, tem que ter todo cuidado, o motorista não pode ficar aqui dentro, corre risco de explosão, por quê? Porque aqui tem combustível, cheio de vapor de combustível, pode ver que todas as usinas, o ponto que carrega álcool, é longe, né, para não ter movimento, para não ter carro passando, por quê? Porque aqui tem vapor de álcool, aqui toda hora, né, é perigoso, quando o caminhão está descarregando lá no posto, você não tem que ficar longe, eles põem os cones, põem as placas, para você ficar longe do caminhão. Então, é a mesma coisa aqui, ó, você tem que ficar longe. É um ponto sempre afastado, onde carrega o álcool. O álcool já está feito, né? Então, ou você vai de caminhão, ou vai de trem, e daqui vai para as distribuidoras, né? Aqui é o grande impasse aí, né? Que o governo, hora fala que já vai poder a usina vender direto para o posto de gasolina, mas hoje não pode. O etanol hoje tem que ser vendido para a distribuidora. E é uma maneira, por que tem que ser vendido pela distribuidora? É uma maneira do governo ter o controle de quanto que está sendo produzido, né? Porque se a usina vender direto para o posto, como que a usina vai ter o controle da produção de etanol, de impostos, né? Se você pode vender direto para o posto, você vende uma parte, vamos supor, né? Que a gente tem fora o batismo, tem, é o que o El está falando também. Mas vamos falar assim, se a usina vender direto para o posto, ela vende 1 milhão de litros, e se ela der nota de 500 mil litros? Então, o governo não vai ter o controle desses outros 500 mil que a usina vendeu por fora, para o posto. Né? Então, o governo não vai saber o quanto que, na verdade, você produziu. Né? O governo não sabe quanto que a usina produziu. Então, você produziu 1 bilhão de litros. Você tira a nota de 500 milhões de litros, os outros 500 bilhões você vende, os outros 500 milhões de litros você vende por fora, zero imposto para o governo, né? Então, eu acho muito difícil quebrar essa necessidade de passar. Por quê? Porque para entrar na distribuidora, entra com nota, né? Se levar lá na BR, você leva com nota. E a BR vende para o posto com nota. Então, aí é que o governo ganha da usina para o posto, da usina para a BR, para a distribuidora, e da distribuidora para o posto. Né? Então, aí tem um controle da produção, da venda, da comercialização do etanol. Se não tiver a distribuidora no meio, se for direto para o posto, não tem o controle. E o que o Elton disse também, que o batismo, né? Por quê? Aí também entra a questão das marcas conhecidas, dos postos com bandeira e postos sem bandeira, né? O posto com bandeira, a cada vez que o caminhão da BR, da Shell, da Ipiranga vai descarregar, você já deve ter visto. O próprio motorista faz o teste no tanque, né? Se aquele combustível que está lá dentro está dentro das especificações, ele jogar o combustível novo por cima. Imposto sem bandeira não tem essa fiscalização, aí depende de funcionário da ANP, né, da Agência Nacional do Petróleo, depende de funcionário fiscal do governo, e lá ver se aquele combustível está puro, né? Então, o posto de bandeira, quando ele leva a combustível novo para descarregar, ele faz o teste do combustível que já estava lá dentro. Então, por isso que é mais confiável. Então é isso, tem a sequência, nós vamos passar para a tarde, porque senão fica muito cansativo agora, e a aula da tarde, os cálculos de fornecimento, os cálculos de preço de cana, são curtos, né? São poucos slides, é mais algumas pontinhas que nós vamos fazer, então, para não ficar muito agora de manhã e pouco para tarde, vamos dividir dessa maneira. Então, à tarde, a gente fala do que sobrou da fábrica
de açúcar e álcool, o que sobrou são subprodutos, né? Então, na parte da tarde, a gente fala disso, e agora, na manhã, a gente encerra por aqui. Então, à tarde fica os resíduos, né, os subprodutos da fabricação do açúcar e álcool, e o que se faz, né, quais são esses produtos, o que se utiliza esses produtos, e aí a gente já entra na sequência na aula de remuneração de pagamento de cana, tá? Então fica para a parte da tarde, a gente encerra por aqui nesse momento.